busca por uma vaga de emprego é um dos maiores desafios enfrentados pelos brasileiros hoje. São mais de 12 milhões de desempregados em todo o país. O programa Emprega São Paulo, que funciona como uma agência de empregos gratuita, abriu mais de 3.400 vagas para todo o estado. Agora a gente está com a repórter Raquel Chimalbi, que está lá no Centro de Atendimento do Trabalhador, para falar um pouco mais sobre o assunto. Bom dia, Juliana. Bom dia, Isabela. A previsão é que 2017 seja um ano de estabilização, não de recuperação. Grande parte dos analistas na área já declaram que o desemprego vai continuar até o final do ano e que antes de apresentar a melhora, o número de desempregados no Brasil ainda vai aumentar consideravelmente. A Organização Internacional dos Trabalhadores também declarou que até o fim do ano de 2017, o número de desempregados pode chegar à marca dos 3,8 milhões no Brasil. Para contornar essa situação de desemprego grave no país, o programa Emprega São Paulo abriu mais de 3 mil vagas para todo o estado. Entre os cargos mais oferecidos estão auxiliar de vendas, recepcionista, operador de telemarketing e vendedor. Os interessados pelo programa devem se inscrever pelo site do Emprega São Paulo ou apresentarem-se pessoalmente no Centro de Atendimento ao Trabalhador. Raquel Chimalbi, para o ESPM no ar. Obrigada, Raquel, pelas suas informações. E hospitais que atendem pelo SUS na capital paulistana reduzem atendimentos e cirurgias. Desde o mesmo período do ano passado, mais de 3 milhões de pessoas perderam o plano de saúde. Passaram então a fazer parte dos 150 milhões de brasileiros atendidos pelo SUS. Os hospitais, além de cortar os custos, demitindo mais de 1.300 funcionários, também não têm dinheiro para a demanda de pessoas que perderam seus planos. Este outono tem deixado todo mundo confuso na hora de sair de casa. O friozinho chegou, mas ainda não dá para saber o que se vestir. Se deixa o guarda-chuva na bolsa ou não, enfim, o tempo anda maluco na capital paulista. E quem vai falar mais um pouquinho pra gente sobre o tempo é a Natália. E aí, Natália, como tá o tempo hoje? O que a gente pode esperar para essa semana? Olá. Como a Juliana bem disse, o outono realmente não dá para saber se chove, se leva o guarda-chuva, se leva o casaco. Mas vou trazer algumas informações para os nossos internautas ficarem espertos para hoje e para amanhã. Tudo bem? Bom, hoje a gente tem um tempo com muitas nuvens em São Paulo. Um tempo que vai cair bastante a umidade, entendeu? Vai ser seco porque não vai chover. Então vai sair ali dos 92% para os 32% de umidade. A nossa máxima do dia é 25, a mínima 16 e sem probabilidade de chuva, é zero mesmo, tudo bem? Mas de noite pode ser que haja algumas nuvens, mas nada que ocorra chuva. Amanhã nós teremos máxima de 25 e mínima de 18 graus. Quarta-feira. E teremos algumas nuvens também. Então, sol com algumas nuvens, mas vai ser um pouco mais úmido que hoje. Ele deve sair de 98% para 71%. É isso. Obrigada, Natália. Obrigada. Um levantamento feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, registrou 268 furtos de cabos e acessórios de semáforos em São Paulo. A Avenida Rio Branco, no centro da capital paulista, foi um dos locais com maior número de furtos. Nossa repórter Maria Clara fala diretamente do local. A gente não conseguiu conectar com a Maria Clara e agora a gente volta com mais informações pelo jornal. São Paulo está se transformando na capital mundial do grafite. Pelo menos é o que se pensava até o início deste ano. A campanha Cidade Linda do prefeito João Dória apagou grafites e pichações de diversos locais da capital e colocou em pauta questões sobre a espontaneidade na arte de rua. Para entender mais sobre o assunto, confira a reportagem de Natália Matos. São Paulo é quase um museu a céu aberto. E o grafite faz parte de uma exposição que só o desgaste do dia a dia pode apagar. Será? No início do ano, uma das primeiras medidas do prefeito João Dória foi pintar alguns pichos e grafites da cidade. A polêmica foi que desapareceram alguns grafites importantes. Na 23 de maio, uma das avenidas de maior fluxo de São Paulo,
De um dia para o outro, foram apagadas obras dos grafiteiros, Gêmeos, Nunca e Mauro Neri. O artista plástico Jaime Prats, que fundou o grupo Tupinambá, importante pelas suas intervenções urbanas durante a ditadura, vê as decisões do prefeito João Dória como uma questão política. O que ele foi fazer foi destruir o símbolo da gestão anterior, o que para mim é claro, porque em nenhum outro lugar da cidade ele foi falar sobre os grafites. A cidade está cheia de grafites, ninguém vai conseguir apagar todos os grafites. Como forma de amenizar essa guerra de tintas, foi inaugurado no mês passado o programa Museu de Arte de Rua para concentrar em um único lugar os grafites da cidade. O programa conta com o edital já publicado. As inscrições começaram no dia 12 de abril. De acordo com o edital, 8 artistas ou coletivos terão uma verba de R$25 mil para fazer os grafites em locais pré-selecionados pela prefeitura. Mas terão que cumprir com algumas condições. Críticas religiosas, preconceituosas e políticas não serão permitidas. A questão é que dentro, digamos assim, da cultura da arte urbana, você chama de grafite algo que está na rua e que é feito sem nenhum tipo de mediação, nenhum tipo de autorização. Para este antropólogo, o programa limita o sentido de crítica contido no grafite. Criar regras, né, disciplinar a criatividade do artista, aí eu já não concordo, né? O movimento do grafite surge nos anos 60, nas ruas de Nova York, mas é só na década de 70 que ele começa a tomar as ruas da capital paulista. É com o passar do tempo que essa arte urbana começa a ser levada para dentro de museus, galerias e ateliês. Mas a arte de rua não deveria estar na rua? Eu acho que pode ocupar os dois espaços, tanto no museu como na rua. Eu acho que fora é melhor, assim, tem uma questão de liberdade, de expressar mais o que é realmente o grafite. Não faz sentido você colocar ele no museu, ele não é o tipo de arte que se faz em museu ou em painel para ser exposto ou coisa do tipo. Baixo Ribeiro, fundador da Galeria Choque Cultural, hoje referência da arte urbana e das linguagens contemporâneas, reflete que há ainda um estigma das artes que devem ou não estar em museus, ateliês e galerias. O museu, às vezes, ele está mais preocupado em conservar o objeto do que conservar a cultura. A arte é uma coisa que faz bem para a alma de todo mundo. E os Chu já podem se animar. A banda vai se apresentar nos dias 19 e 22 de outubro no estado do Morumbi, em São Paulo. A banda irlandesa irá apresentar a turnê em comemoração aos 30 anos do seu quinto álbum, The Joshua Tree. Cada show vai contar com uma performance do álbum lançado em 1986. Ainda não há informações a respeito sobre a capacidade do show e valores dos ingressos. A última passagem do U2 pelo Brasil foi em abril de 2011, com a turnê 360, considerada a mais lucrativa da história. Em comemoração de seus 28 anos, o Memorial da América Latina abre as portas do castelo que marcou a infância das crianças brasileiras, o Castelo Rá-Tim-Bum. A exposição conta com 12 cenários recriados idênticos ao programa, como a biblioteca e o Ninho dos Passarinhos. A gente vai conferir mais com a nossa repórter Gabriela Kirsten, que está no momento na exposição. Oi, Gabriela, como que tá aí? Bom dia, Juliana. Bom dia, Isabela. Então, no momento eu tô aqui no Memorial América Latina para prestigiar a volta do Castelo Rá-Tim-Bum. O castelo conta com 12 cenários recriados iguaizinhos ao programa. Então, tem o laboratório do time Perônio, tem o quarto da Morgana, o Ninho dos Passarinhos, entre vários outros. E em cada uma dessas salas, os visitantes podem ver de perto objetos originais que foram recuperados especialmente para a exposição. Além de tudo, os bonecos originais do Gato Pintado, o Monstro Mau e réplicas da Cobra Celeste estão aqui para o público ver de pertinho. De acordo com o memorial, o castelo foi reproduzido igualzinho ao desenho original. Então, tá tudo igual. O castelo lá de fora, o ambiente interior, tudo isso para o visitante se sentir dentro do próprio castelo. A exposição fica aberta ao público de terça a sexta, das 9 da manhã até as 8 da noite, mas no final de semana o horário se estende até as 10 horas da noite. Para comprar ingresso, a compra pode ser feita pela internet ou pela própria bilheteria. Gabriela Kirsten para ESPM no ar.
Obrigada, Gabriela. Você já imaginou crianças de 4 a 6 anos aprendendo sobre Frida Kahlo? A exposição Frida e Eu convida o público infantil para interagir com o mundo surrealista da artista mexicana. Veja agora na reportagem de Juliana Aguiar. Lugar de criança no museu? Sim, mas neste caso pode tocar e até mexer em tudo. Sucesso de público na França, a exposição Frida e Eu conta a história da pintora mexicana Frida Kahlo para crianças, uma maneira colorida de contar a trajetória difícil da artista. Eu acho que primeiro a arte ela é um instrumento de muita potência, muita mudança. Então, tratar uma artista que tem uma história tão difícil, de muita dor, de muito sofrimento, enfim, de uma maneira lúdica, também é algo diferente, é algo diferenciado. Frida Kahlo foi uma das personagens mais marcantes da história do México. A artista teve uma vida de superações e sofrimentos. Aos 18 anos, teve um grande acidente que a deixou na cama por meses, mas o isolamento fez com que a arte seguisse na sua vida. É uma referência para a mulher do universo feminino, no sentido assim, de uma afirmação, de uma identificação artística, humanitária, feminista. Para você aprender sobre o universo da artista, a exposição foi dividida em 6 salas temáticas: Frida e Diego, Frida e Natureza, Frida e a Família, Frida e Paris, Frida e a Dor e Frida e o Autorretrato. Daniela Coll foi quem trouxe o evento para o Brasil. Essa é uma primeira exposição que o Centro Pompidou, lá em Paris, fez em coprodução com uma curadora não do museu. É uma curadora mexicana chamada Deidre Guevara e ela que desenvolveu toda a curadoria da exposição. Com apenas 10 anos, Eduardo Lourenço já tem a sua estação preferida, Frida e a Natureza, um espaço regado de música e reflexão. Por mim, eu chamaria de relaxismo. Por quê? Porque lá você fica tranquilo, relaxado, sem pensar em outra coisa. A próxima parada é Frida e Paris, um quebra-cabeça que pode ser montado de maneira convencional ou inventada. O que você mais gostou até agora? Do quebra-cabeça. Por quê? Porque ele é maluco. Pensando no acidente de Frida, o público pode interagir montando um esqueleto de espuma, com indicações dos principais pontos de dor espalhados pelo seu corpo. Quem que você acha que é esse esqueleto? Da Frida Kahlo. E quem é a Frida Kahlo? É uma moça que ela teve um acidente. Ela é uma artista e para mim ela é guerreira também. Na estação Frida e o Autorretrato, a criança é convidada a tomar o lugar da artista que se desenhava pelo espelho, quando não podia se mexer. Você está gostando dessa exposição? Sim. O que você mais gostou? Canetinha. Não são só as crianças que se envolvem no universo de Frida Kahlo. Na verdade, os principais responsáveis por elas estarem aqui são os pais. Acaba sendo uma desculpa a gente trazer a criança e acaba sendo um programa muito bom para a família, né? A Frida, ela teve uma vida muito intensa, assim, apesar de curta, ela morreu jovem, ela transborda muito sentimento, né? Frida e Eu foi pensada para os pequenos, mas na prática não é bem isso que acontece. O que é destinado ao público infantil também é um convite, né, ao público adulto, aos idosos. Então eu acho que é uma exposição que abarca qualquer pessoa sensível à história dela, à construção dela, ao movimento, né, que foi instaurado pela Frida. Encerramos aqui mais uma edição do ESPM no ar. Boa tarde e até a próxima!